Hoje nós estamos no cenáculo. O cenáculo é um refeitório. Vamos imaginar a cena. Maria, a mãe de Jesus, os apóstolos reunidos em oração, ficam repletos do Espírito Santo. Cumpria-se o prometido pelo Salvador. O Espírito Santo que o Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu vos disse. Neste dia, teve início a missão da igreja no mundo. O próprio Jesus tinha preparado os seus apóstolos para esta missão, aparecendo-lhes várias vezes depois da sua ressurreição. Antes da ascensão ao céu, ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem que se cumprisse a promessa do Pai. Isto é, pediu que permanecessem juntos e se preparassem para receber o dom do Espírito Santo. Toda a história da igreja, através dos séculos, desde Pentecostes até nossos dias, está vinculada à ação do Paráclito. Sua atuação é o cumprimento da promessa de Jesus. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Está no finalzinho do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. A comunidade primitiva não só se proclamava membro do corpo místico de Cristo, mas igualmente acreditava ser o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é muito grandioso para nós, seres humanos. Muitas vezes nós nos esquecemos de contemplar esta grande maravilha, de considerar esta grande dádiva da parte de Deus. Quem somos nós? Os anjos não têm esse privilégio de serem templos do Espírito Santo como nós o somos. Como os anjos também não tiveram nem têm o privilégio de se alimentarem do corpo e do sangue de Jesus. Então só isso deveria ser motivo para estarmos constantemente num espírito de ação de graças. E quão mais felizes seríamos, porque as pesquisas científicas falam que as pessoas mais felizes são as pessoas gratas, e por uma razão óbvia. A pessoa grata é grata por algum bem que ela tem. A pessoa grata foca naquilo que ela tem. E hoje, infelizmente, o que é mais comum é vermos pessoas que estão mergulhadas num passado que não volta mais e que estão à espera de um futuro que pode ser que nunca chegue e não vivem o presente. Esse é o grande dom. Mas quem é o Espírito Santo? Vamos ao credo. O credo que nós rezamos todos os domingos, que diz com base na Sagrada Escritura: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Aqui eu estou falando do símbolo niceno-constantinopolitano, que é o credo maior. Senhor indica aqui a natureza, não a pessoa. Diz o que é o Espírito Santo, não quem ele é. Senhor significa que o Espírito Santo compartilha o senhorio de Deus, que está do lado do Criador e não das criaturas. Em outras palavras, que é de natureza divina. A igreja chegou a esta certeza baseando-se não somente na Escritura, mas também na própria experiência de salvação. Santo Atanásio já ensinava que o Espírito Santo não pode ser uma criatura, porque quando somos tocados por ele, por exemplo, nos sacramentos,
na palavra de Deus, na oração, fazemos a experiência de entrar em contato com Deus em pessoa e não com um intermediário seu. Por isso, a Ele se deve a mesma adoração que ao Pai e ao Filho. E vamos entender isso. Nós, nos sacramentos, na palavra e na oração, por exemplo, já entramos em contato com Deus. Cuidado, porque as pessoas acham que contato com Deus seria uma experiência mística. Esperam algum barato, com perdão da palavra, ao entrar em contato com Deus. Deus vem sempre na suavidade. A expressão segundo a qual o Espírito Santo dá a vida é tomada de várias passagens do Novo Testamento. João 6,63 é o Espírito que dá a vida. Romanos 8,2, a lei do Espírito dá a vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 3,6, a letra mata, o Espírito dá a vida, vivifica. Temos então 3 perguntas. Em primeiro lugar, que vida dá o Espírito Santo? Resposta: dá a vida divina, a vida de Cristo, uma vida sobrenatural, uma vida espiritual, e não uma super vida natural, como prega o protestantismo. Ou seja, paz de espírito através do desapego e do gosto pelo bem, por exemplo, do gosto pelas coisas do alto. Cria o homem novo, não o super-homem do filósofo Nietzsche, inchado de vida. Em segundo lugar, onde nos dá uma vida assim? Resposta: no batismo, que é apresentado de fato como um renascer do Espírito, conforme está em João 3,5. Nos sacramentos, especialmente a Eucaristia, na palavra, na oração, na fé, e vejam aqui, chamo muita atenção para esse próximo ponto. No sofrimento aceito em união com Cristo. Isso me une ao Espírito Santo. Então, ao invés da gente murmurar, se lamentar, se vitimizar, se revoltar nos dias de sofrimento, nós devemos, pelo contrário, agradecer a oportunidade de estarmos aí no sofrimento, semelhantes a Cristo na sua paixão. E vejam como é genial a proposta bíblica, porque o sofrimento no mundo de quem não tem fé é uma desgraça. Ele não tem o menor sentido, deprime. Agora nós não. Nós somos consolados na medida em que sabemos que absolutamente nada se perde. E sabem qual é o fio condutor desse discurso? É o fato de saber e crer que Deus está no comando. Eu acho engraçado que as pessoas falam tão rapidamente, Deus no comando, em qualquer situação, mas só falam da boca para fora. Sabe-se lá o que se passa da boca para dentro. Fala Deus no comando, mas não dá o comando para Deus. É como se fosse assim, Deus no comando, deixa que faça o que eu quero. Deus no comando, deixa que as coisas saiam do jeito que eu espero. Vamos lá, moçada. Nós temos que ir atrás do resultado, lutar pelo que a gente quer. Se você está buscando um objetivo e passou as 3 peneiras de Sócrates, conhece? O que eu estou procurando é bom? Sim. É verdadeiro? Sim. É útil?
sim. Beleza. É aquela avaliação moral mínima. Vou atrás daquilo com unhas e dentes. Não consegui. Pode não ser para mim aqui agora. Pode ser que eu receba essa graça daqui a um ano. Como pode ser que não seja para o meu bem. Então, enquanto você achar que aquilo é bom, corra atrás, mas com o coração desapegado de quem entregou o comando para Deus. E assim a gente vai ter paz. Sempre. Não vai ter mau tempo na vida do cristão. E isso é maravilhoso. Isso é um dos grandes diferenciais da nossa doutrina, o sentido que ela dá para o sofrimento. Em terceiro lugar, como o Espírito nos dá a vida? Resposta: fazendo morrer as obras da carne. E por quê? As pessoas carnais, pessoa carnal é uma pessoa apegada à bebida, pessoa apegada a sexo, a pessoa apegada à televisão, à rede social. Ixi, quanto tem hoje em dia? Jesus! Eu não prestava para ser Deus, não. A primeira coisa que eu ia fazer era banir tudo quanto é rede social. Como é que o ser humano se atreve a falar um negócio desse, né? Eu digo, esse negócio de ser Deus, tá? Não é? Banir rede social, tá tudo bem. Não que a rede social seja em si uma coisa ruim. Eu lamento o uso que ela está tendo. Eu lamento ver os irmãos de fé muito mais envolvidos com uma rede social do que com a Eucaristia. As relações esfriando, presencial dando cada vez mais espaço ao virtual, e o amor ficando de lado, aquilo que é o mandamento. Como é que você vai amar através de uma rede social? Não, a coisa está muito doida, pelo amor de Deus. Hoje a gente faz aniversário e recebe uma mensagem no WhatsApp. Tudo bem aqui, tá, a pessoa lembrou. Mas quem é que liga? Eu me incluo um pouco aí, porque esses maus hábitos vão pegando a gente. E o que é pior, às vezes você pega pessoas que copiam e colam os cumprimentos dos outros, como um palhacinho do grupo, aí todo mundo acha bonitinho, engraçadinho, nem se dá o trabalho de desejar nada para o outro. Que sociedade é essa? Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis, diz São Paulo em Romanos 8,13. Ou seja, não sendo dependente de prazeres, de poder, de dinheiro, para ser feliz. Continuando o nosso credo. E procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Passemos agora à segunda grande afirmação do credo sobre o Espírito Santo. Até agora, o símbolo de fé nos falou da natureza do Espírito, não ainda da pessoa. Nos disse o que é, não quem é o Espírito. Falou-nos sobre o que é comum ao Espírito Santo, ao Pai e ao Filho. O fato de ser Deus e de dar a vida. Com a presente afirmação, se passa ao que distingue o Espírito Santo do Pai e do Filho. O Espírito Santo não é um parente pobre da Trindade, cuidado. Por quê? Porque as três pessoas são igualmente oniscientes, tudo sabem, onipresentes, estão em todos os lugares, e onipotentes, tudo podem. Não é um simples modo de agir de Deus, uma energia ou um fluido que preenche o universo, uma bombinha. A bombinha é uma imagem, porque nós somos seres dependentes dos 5 sentidos para podermos entender qualquer coisa.
no nosso processo de aprendizagem. Então, o Espírito Santo é uma relação subsistente, portanto, uma pessoa. Não tanto a terceira pessoa do singular, mas sim a primeira pessoa do plural. O nós do Pai e do Filho. Porque ele é o amor recíproco entre o Pai e o Filho. Santo Agostinho ensina que o Pai é aquele que ama, o Filho o amado e o Espírito o amor que os une, o dom mútuo. Para ilustrar bem essa distinção, olhemos aqui para o fogo. O que nós temos aqui? Luz, chama e calor. São três realidades diferentes. Eu não tenho como separar a luz da chama e do calor. Impossível. Mas são três realidades diferentes. Vocês concordam? Três realidades diferentes de uma só realidade. Então assim a gente consegue entender um pouco melhor, conseguimos ver que o que a fé nos propõe faz sentido. Não tem nada que a fé propõe que seja absurdo, que você tenha que crer a forceps. É misterioso. Nós jamais conseguiríamos intuir um Deus unitrino simplesmente com o uso da razão. Nós precisamos da revelação. Mas a partir do dado revelado, com o uso da razão, nós entendemos que a proposta não é absurda. Por quê? Porque a Trindade está em toda a natureza. Água. O estado sólido é gelo. É H2O? Nós conhecemos a água em estado de vapor e a água líquida. A mesma realidade. Três formas diferentes. Aqui nós temos comprimento, largura e altura. Trindade. Isso aqui é uma só realidade. Por aí vai. Música. Aproveitando que temos nosso belo coro aqui. Harmonia, melodia e ritmo. Uma só realidade. E uma coisa eu preciso esclarecer para vocês: nós católicos dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, enquanto a Igreja Ortodoxa, que é outro ramo do cristianismo, que saiu do catolicismo no ano de 1054, no cisma, diz que o Espírito Santo procede só do Pai. Aí de entrada nós já temos um problema. Por quê? Porque se o Filho, que é Jesus, não tem o poder de expirar, esse é o termo, o Espírito Santo, nós temos um amor que é de mão única, é só do Pai para o Filho. Então o Filho pode menos do que o Pai, fica ferida a igual onipotência da Santíssima Trindade. Essa é uma das diferenças teológicas entre a doutrina ortodoxa e a doutrina católica. O Espírito Santo será sempre o Deus escondido, apesar de tudo, mesmo se conhecermos os seus efeitos. Ele é como o vento. Ninguém sabe de onde vem e para onde vai, mas nós vemos os efeitos da sua passagem. Por isso é a pessoa menos conhecida e amada das três, apesar de ser o amor em pessoa. Para nós é mais fácil pensar no Pai e no Filho como pessoas do que imaginar o Espírito Santo como pessoa. É ou não é? Não existem categorias humanas que podem nos ajudar a compreender este mistério. Para falar de Deus Pai, nos valemos da filosofia que trata da causa primeira, o chamado Deus dos filósofos, causa de absolutamente tudo que existe. Para falar do Filho, temos a analogia da relação humana pai e filho, e temos também a história, já que o Verbo se fez carne. Nós vimos Jesus, uma pessoa, tem imagem dele. Para falar do Espírito Santo, só temos a revelação e a experiência.
A própria Escritura fala dele servindo-se quase sempre de símbolos naturais: a luz, o fogo, o vento, como nós lemos hoje, a água, o perfume, a pomba. Aquele episódio do batismo de Jesus precisava ser visual. Imagina, como é que iam saber que Jesus era Deus se não houvesse uma manifestação sobrenatural visível? Compreenderemos totalmente quem é o Espírito Santo só no paraíso. Na verdade, viveremos em uma vida que não terá fim, em um aprofundamento que nos dará alegria imensa. Será como um incêndio muito doce que nos dará as nossas almas e a encherá de bem-aventuranças, como quando o amor invade o coração de uma pessoa e ela se sente feliz. Isso é muito interessante. Em qualquer ato de amor humano, o Espírito Santo está ali. Através da graça, nós somos capazes de um amor verdadeiro. Concluindo, o que o credo diz sobre o Espírito Santo: e falou pelos profetas. Estamos na terceira e última grande afirmação sobre o Espírito Santo. Depois de professar a nossa fé na ação vivificante e santificadora do Espírito, na primeira parte do credo, o Espírito que é o Senhor e da vida, agora se menciona também a sua ação carismática. Dessa ação carismática, São Paulo disse ser a profecia o primeiro carisma por importância. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14. Até do carisma profético se menciona somente um momento: o Espírito que falou por meio dos profetas, ou seja, no Antigo Testamento. A afirmação é baseada em vários textos da Escritura, mas em particular em 2 Pedro 1:21. Movidos pelo Espírito Santo, falaram alguns homens da parte de Deus. A carta aos Hebreus diz que, depois de falar um tempo por meio dos profetas, nos últimos tempos, Deus falou a nós pelo seu Filho. Hebreus 1:1-2. O Espírito não parou então de falar por meio dos profetas. O fez com Jesus e o faz ainda hoje na igreja. Lucas 10:16 diz o quê? Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita, e aquele que me enviou. Então Jesus está aí falando com os apóstolos. Ora, os apóstolos não viveriam até o fim dos tempos. Precisaria haver uma sucessão do seu ministério legítimo para que o Evangelho e os sacramentos chegassem aos dias de hoje. E Jesus deixou tudo isso ordenado. Através do sacramento da ordem, esse poder de perdoar os pecados que nós vimos no Evangelho de hoje vem passando de mão em mão. E chegaram até o bonitão. Bonitinho. Bonitão é aquele lá que está no confessionário. 2 metros de beleza. É através do sacramento que nós temos o poder de consagrar. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é dado à igreja por causa da sua nobre e árdua missão, que é ensinar ao homem o caminho no céu. E daí vem a infalibilidade papal. O Papa, no que diz respeito à moral, no que diz respeito à teologia, não pode se equivocar. Porque se ele se equivoca sendo cabeça da igreja, a igreja inteira se equivoca. Qualquer papa pode falar bobagem em qualquer campo do saber.
mas na teologia e na moral, não. Quando há um pronunciamento oficial do Papa, as pessoas às vezes confundem. Entrevista que o Papa dá por aí, não esse, qualquer um. Tá? Perguntas capciosas que jornalistas fazem, né? Como fizeram com o Papa Bento XVI. Aliás, a imprensa é ótima para isso. Fazer perguntas capciosas, separar partes do discurso, partes de uma resposta e criar doutrina. Cuidado! Tem muito católico engolindo lixo de Revista Veja, de Correio Brasiliense, dessas mídias vendidas que não têm o menor compromisso com a verdade, senão com o dinheiro, senão com o pai da mentira que é o diabo. Verdade seja dita. Então vamos procurar sempre doutrina onde? No catecismo da igreja, está tudo ali. Um padre, você acha que falou uma bobagem? Vai para o catecismo e vê. Antes de sair até acusando o padre. Porque de repente a pessoa escuta algo que não gosta e já acha que o padre está inventando moda. Está ali a base de tudo. Deus sabe o que faz. Deus trabalha bem. Então, por isso existe um magistério da igreja. Até porque na Bíblia está escrito nenhuma escritura de interpretação particular. 2 Pedro 1,20. Então, é a igreja que interpreta a escritura para nós. É a igreja que bate o martelo. Não é você, nem sou eu. E vejam que interessante. Nas duas passagens onde Jesus dá mandato à igreja, ou seja, nas passagens em que ele envia a igreja, isso é mandato. A Igreja Católica Apostólica Romana é a única que recebeu mandato de Jesus Cristo. Não tem outra. Eu não entendo como uma pessoa pode seguir outra igreja que não tenha mandato. Aliás, até tem do seu próprio fundador, um homem como eu, como você. Qualquer um aqui pode fundar uma igreja cristã sendo assim. Tá? Da mesma maneira que qualquer advogado pode abrir a sua própria vara civil, de família. Como fica isso? Precisa haver legitimidade. Então, se nós pegarmos Mateus 28, de 19 a 20, o que está escrito lá? Ide ao verbo de envio e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o que está sendo mandado, olha a missão da igreja. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele envia para quê? Para batizar. O batismo é conhecido como sacramento de mortos. Por quê? Quem não é batizado está morto para a vida da graça. Ainda jaz no pecado original. É uma criatura amada por Deus, mas a plenitude filial vem com o batismo. E no Evangelho de hoje, o que é que nós lemos? Me dá aqui. Vou ler, por favor. Bem no finalzinho. De novo, mandato. Obrigado. Novamente, Jesus disse, a partir do versículo 21, eu estou em João, capítulo 26. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então o primeiro envio foi para pregar o Evangelho e batizar. E agora? Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo a quem perdoardes os pecados. Se eles não perdoados a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então ele dá esse poder para perdoar os pecados, porque depois do batismo o ser humano peca e pode pecar mortalmente. Então nós precisamos do outro sacramento de mortos, que é o quê? O sacramento da confissão. A pessoa está morta pelo pecado grave e recupera a graça santificante. Olhem para as outras igrejas cristãs e vejam quem é que está fazendo isso fielmente. A Igreja Católica desde a sua fundação batiza. A Igreja Católica desde a sua fundação confessa.
E se nós formos ver a única coisa que Jesus manda fazer em seu nome, o que é que nós vamos encontrar? Pega a sua Bíblia aí e vá para Lucas 22, 19. O que está escrito ali? Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vá catar na Bíblia o que Jesus mandou fazer em sua memória. É o que a igreja faz desde a sua fundação. Eu pergunto, Jesus se sentou para escrever alguma linha da Bíblia? Jesus disse: ide e escrevei aquilo que vos tenho ensinado? Não. Quem fez isso foi a igreja. Quem deu a Bíblia no mundo foi a igreja. Inspirada por Deus, óbvio, até pela lógica, porque cada apóstolo foi para um canto do mundo. É óbvio que eles, sendo inteligentes, sobretudo cheios do Espírito Santo, a partir de Pentecostes, entenderam que os ensinamentos cristãos em contato com outras culturas corriam o risco de se corromper, e aí se sentam e escrevem a doutrina e começam a escrever cartas, orientando as comunidades fundadas, exortando-as, corrigindo-as. Isso é o Novo Testamento. Pegam toda a história da criação do mundo, da revelação do próprio Deus ao povo judeu, das profecias que apontavam para Jesus como Messias, os livros de sabedoria, e compilam num único livro. E eu acho curioso que no protestantismo o centro da fé seja a Bíblia. E aí vem a pergunta: que Bíblia? Porque rejeitam a Bíblia, que é um livro da Igreja Católica, que quem deu ao mundo foi a Igreja Católica. E o senhor Martinho Lutero vem, tira 7 livros, corta parte da Epístola de São Tiago, tira 6 capítulos de Esther. Que tal? Muda lá alguma coisa no livro de Daniel? Sendo que o livro do Apocalipse diz o quê? Apocalipse? Vamos lá. Eu gosto de matar copo e mostrar o pau. Um nordestino fiel à minha raiz. Pega aí Apocalipse 22, 18. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as profecias deste livro, que é a Bíblia: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. Ou seja, invenções como reencarnação, etc. Reencarnação está na Bíblia? Mostra para mim. Não tá. Então é acréscimo. E se alguém dele tirar alguma coisa, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Olha, isso é gravíssimo. E foi o que o Sr. Martinho Lutero fez. O povo não sabe quem foi Lutero. Nunca leram a biografia oficial de Lutero. Ficam com as versões romanceadas de Martinho Lutero. Aquele livro Lutero, ele aparece como o grande salvador do cristianismo, que tira os cristianos das garras dessa instituição podre chamada Igreja Católica Apostólica, idolátrica romana, vendedora de indulgências. Meus irmãos, eu vou morrer dizendo isso aqui, porque daqui para ali colocam palavras na boca da gente, especialmente no mundo que está apodrecendo ideologicamente, contaminado até a raiz pela maldita linguagem politicamente correta, que é uma linguagem marxista, que tem como um dos objetivos calar a verdade. Isso aqui eu nunca vou me calar. Eu estou aqui, eu fui ordenado sacerdote para ensinar a verdade e ser fiel a ela. Então ninguém vem dizer que a gente que ensina a verdade, apontando os erros de outras denominações, tem discurso de ódio. Isso não existe na minha vida, no meu coração, nem existirá jamais e nem pode existir na mente ou no coração de qualquer cristão. Porque o nosso Deus nos ensina a amar.
Porém, nós devemos odiar o pecado, nós devemos rejeitar o erro e a mentira. E o que eu estou fazendo aqui é isso, eu estou denunciando o erro e a mentira. Ai de mim se não evangelizar, já dizia São Paulo, até as pedras falaram. Então nós devemos sim ter todo amor, carinho, amizade com os irmãos de todos os credos e com os irmãos sem credo também. Às vezes é tão triste a gente ver o católico que nem quer andar com quem não crê, que discrimina. Saiba que esse tipo de atitude afasta as pessoas. O principal evangelho que nós temos que pregar é com as nossas vidas. Tão bonito foi agora o nosso retiro, nós estávamos com os pastores. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, isso não é uma falsidade. O fato da gente crer na raiz, que a Igreja Católica é a única embaixada de Cristo, que ela tem 100% da verdade, 100% dos meios salvíficos, não significa que quando a gente trata bem um irmão de credo diferente, a gente está sendo hipócrita de jeito nenhum, porque isso é o que nos cabe. Mas ao mesmo tempo nós temos que ser convictos. E o que me preocupa na linguagem politicamente correta é que ela vai corroendo a inteligência humana. E aí o católico fica morno, ele deixa de anunciar, ele se cala, porque ele quer estar bonito na fita, ele não quer polemizar. Tem que falar igual a todo mundo? Não temos que falar igual a todo mundo. Temos que ser sempre caridosos, mas sempre temos que defender a verdade. Quantos aí não escutam o discurso do aborto e não falam nada? Padre, porque é um massacre. Nós estamos aí para sermos massacrados. A Bíblia fala de perseguições. Os cristãos sempre foram perseguidos. E por causa disso, os bons cristãos. Me preocupa aquele que não é perseguido. Porque muitas vezes ele está no discursinho do mundo. Então eu espero que tenha ficado claro isso. E aqui eu fiz questão de fazer esses esclarecimentos para que ninguém coloque palavras na minha boca. Nunca vou ter um discurso de inimizade contra qualquer religião. Mas eu sempre vou dizer o que é certo e o que é errado à luz da nossa doutrina. Até porque aqui eu estou na minha casa. Eu sou o pároco desta capela. E aqui eu falo o que eu quiser dentro daquilo que a igreja me manda pregar. Simples assim. Pois bem, para finalizar, como é o seu relacionamento com o Espírito Santo? Em outras palavras, para responder essa pergunta, a gente vai se examinar no amor. Em outras palavras, como anda o nosso amor a Deus? Quantas pessoas hoje em dia estão preocupadas aí, legitimamente preocupadas, atenção, em dar uma guaribada na vida, aí vão fazer um coaching, roda da vida, vou olhar os vários campos da minha vida, entrar em equilíbrio, maravilha. Mas, antes de mais nada, nós precisamos calibrar o nosso relacionamento com Deus, porque é isso que vai nos levar ao céu. Ajustar as nossas contas com Deus. E depois, o meu relacionamento com os outros, como anda? Como tenho tratado as pessoas? Eu sou do tipo magoadinho, magoadinha, que se afasta, que vai dar o gelo. Essa atitude não é cristã. Ela é compreensível, bem humana, mas o cristão verdadeiro, ele começa por esses. Pelos inimigos que a gente começa a nossa conversa. Aliás, um cristão, eu digo cristãos, porque todos, quem se diga cristão, não pode ter inimigos. Aliás, nós sempre teremos inimigos, porque
nós podemos chegar a não ter nada contra ninguém, coração totalmente limpo, e sempre vai ter aquele invejoso, aquela pessoa que é espírito de porco, os satélites do Satanás, que vão vir sabotar, que vão vir infernizar, sempre. Às vezes a gente pega o neo-sacerdote, né? Coitado, depois do primeiro ano, fica meio assim, meu Deus. Porque entra em contato com a fofoca paroquial. Isso é para citar um elemento. E a gente fala, meu filho, a gente não está diferente do povo aí fora, não. Pega um médico, né? Novinho, recém saído da faculdade, idealista, querendo curar todas as pessoas, faz um concurso, cai no SUS. Primeiro dia morre uma pessoa porque faltou esparadrapo, gás. E aí? Esse é o mundo dos homens. Embora o SUS tenha muita coisa boa, tá? Por favor. Vocês estão vendo como a gente vai ficar neurótico, tem que se defender? O tempo inteiro. Ai! Caramba! Mas se não é assim, né? Tem sempre alguém distorce o discurso e inferniza. Então, como anda o seu relacionamento com os outros? Faça aí essa análise, e se aparecer algum inimigo no seu coração, comece um trabalho para se resolver com essa pessoa. Venha para o curso de Relações Humanas da Capelania. Vou ensinar a fórmula. A gente tem comunidade dos arautos, está convidado. Curso que trabalha psicologia e teologia das relações humanas. A gente vê muita coisa boa do mundo que a gente filtra e que ajuda. Cuidado, porque às vezes nós vemos cristãos que são fideístas. Acho que Deus vai resolver tudo. Tem um filme interessante, eu não vou me lembrar o título, eu assisti há muitos anos. Um casal de evangélicos que estava num culto, e ali o pastor disse que Deus estava passando naquele momento, curando todo mundo, e lia passagem da Escritura, aquelas que dizem, tua fé do tamanho de grão de mostarda, né? Pedi e recebereis, aí botou pilha na galera. E aí, de repente, um menino lá de 10, 12 anos, sei lá, vira-se para o pai e para a mãe e fala, papai, mamãe, então, quer dizer que Deus me curou aqui agora do diabetes? Aí o pai olhou para a mãe, a mãe olhou para o pai, o que quer dizer agora, José? Aí o medo de desautorizar o pastor, do menino até sair com a ideia equivocada, né, do poder de Deus e tal, aí disseram sim. Uai, então eu posso chegar em casa e comer o bolo de chocolate, sei lá, algum gulosinho que a vovó fez? Aí um olhou para o outro, e agora? Sim, claro, se você está curado, pode. O menino foi comer o bolo e morreu. Aí olha que doido. Coitado do pai, gente. Quando a gente fala doido, tá? Por favor. Gente que é padre ou cristão não pode ter desdém com relação às pessoas. Isso é uma forma didática de ensinar. Colocou o menino em cima da cama. Sabe lá o que ia no coração desse pobre pai? Culpa, né? A dor, tanta coisa. E aí, dentro da fé dele, por isso a fé tem que estar no lugar. Quando a fé se deforma, é complicadíssimo. Começou a recitar a ressurreição de Lázaro. Ficou 4 dias praticamente recitando a ressurreição de Lázaro. E o menino não ressuscitou. E os pais responderam inquérito, foram quase presos. Como é que termina o filme? Olhando para o outro, falando, nós esquecemos que Deus criou a medicina. Olha. Então Deus criou a psicologia. Nem tudo na psicologia está perdido, tem muita coisa perdida. Eu falo que eu transito entre teologia e psicologia. Você tem que filtrar, às vezes, muita coisa. Mas tem muita coisa boa também. E se o próprio grande maestro da fé católica, Santo Tomás de Aquino, ensina o princípio gratia supponit naturam, a graça pressupõe a natureza,
E se o próprio São Paulo, santo da igreja, diz em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e filtrai o que é bom, como é que eu posso ter preconceito com as coisas do mundo? A gente tem que examinar e ver. Para isso a fé nos dá critérios, a própria igreja nos dá os critérios. Então cuidado para não cairmos em bitolações. Então, você tem essa intimidade com o Espírito Santo? Porque tem muita gente, e sobretudo por causa do influxo protestante, que tem muita intimidade com Jesus. Tudo é Jesus, Jesus é visual, né? Tem mais do Sagrado Coração de Jesus, tem a Divina Misericórdia, e aí a gente esquece do Pai e se esquece do Espírito Santo. E aí a Igreja Católica, ao longo do ano, honra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podem ver na nossa liturgia como é. Então, meus irmãos, ter o costume de pedir os dons do Espírito Santo, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, pedir sobretudo virtudes. A gente pode pedir coisas materiais a Deus, sim. A gente pode pedir curas, tudo o que quiser. Mas antes de mais nada, a gente precisa pedir dons no sentido da santificação, no sentido de largar o pecado, porque é isso que vai nos levar para o céu. Vamos terminar com essa bela oração que a igreja compôs. Vamos de pé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.